Paz e graça, Igreja do Senhor. Desejo a todos vocês que nesse momento estão em vossos lares, cultuando juntamente conosco. Vos desejo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida e bênçãos infinitas do Senhor sobre o teu lar. Queridos, eu espero que você esteja bem, suportando todas as lutas que estamos enfrentando nesse momento. Espero que você esteja firme no Senhor, sabendo que a nossa vida em Cristo, todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão, sabendo que a nossa esperança pelo Senhor Jesus Cristo há de ser respondida com a vinda do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Quero mandar um abraço aqui e também desejar todas as sortes de bênção em Cristo Jesus para a Igreja do Senhor ali em Pedro Avelino, nossa congregação. Um abraço ao irmão João, sua família, a irmã Ana, a irmã Denise, todos os irmãos que compõem aquela igreja. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estou com muita saudade de vocês também. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que tem feito morada em meu coração e tem me inquietado. Nós sabemos que o nosso país é um país, nós somos uma nação extremamente religiosa. Certamente você há de concordar comigo nisto. Sabemos que o Brasil tem um número muito grande de religiões e há uma certa mobilidade de se mudar, de se migrar de uma religião para outra, né? Ou um diálogo entre essas religiões, e também isso chega até o cristianismo, que não é uma religião, mas para muitos é entendido apenas como mais uma religião. Eu gostaria de começar essa reflexão perguntando para você: ser cristão, o que significa para você? O que essa palavra te traz ao entendimento? Quando você diz eu sou cristão, de fato, o que você se apropria desta frase? Para muitos, a experiência do cristianismo é pautada na ida e vinda ao templo, num conjunto de regras que se passa a se praticar. E para isso, e fazendo isso assim, muitos entendem que agora fazem parte do povo eleito para a salvação em Cristo Jesus. Porém, eu quero refletir juntamente com você e com toda a igreja sobre essa questão. Nós somos cristãos. Eu outro dia conversava com um irmão da nossa igreja e dizia: olha, irmão, eu como pastor da igreja, a Igreja Batista aqui embaixo do meio, eu não tenho um irmão da nossa igreja que eu possa dizer assim, aquele ainda precisa se converter. Graças a Deus, eu acredito que todos os irmãos que fazem parte daquele corpo ali são convertidos em Cristo Jesus. São de fato cristãos, salvos e remidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós precisamos continuar crescendo em graça e em conhecimento. Eu quero meditar com vocês em um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo a partir do 41. É uma história bem curiosa, eu acredito que você a conheça. A história fala sobre o menino Jesus no templo. Eu quero que você pegue sua Bíblia e antes da leitura nós vamos fazer uma oração. Eu convido você a orar juntamente comigo, aí no seu lar. Grandioso Deus e Pai excelso, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos, Pai, fazer parte de toda a multidão dos salvos que hão de estar na Tua presença, Senhor. Como está escrito no livro de Apocalipse. Pai, nós queremos, ó Deus, viver os dias que nos restam aqui nesta vida, Senhor, em temor a Ti, em graça, Senhor, em uma vida de fé, Senhor, como diz a Tua palavra, de fé em fé. Queremos, ó Deus, viver plenamente para Ti, Pai. Que o Senhor nos ajude, não nos deixe, ó Pai, nos perder de Ti, Senhor. Nossa oração, Pai, a fazemos em nome de Cristo Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Querido, a vida cristã, ela é uma vida de experiências incríveis. É uma vida de transformação e nós podemos dizer, de mudanças radicais. Ela é uma experiência
somente quem a tem consegue mensurar, não é? Ou pelo menos sentir o prazer de viver para Cristo. Mas o fato é que essa pandemia ela tem trazido para nós algumas experiências novas. E a mais difícil que lidamos no momento, além das vidas de familiares que temos perdido, de pessoas que amamos que têm partido, não é? Além dessas dores que estamos aprendendo a lidar com elas, dói demais, é forte demais para nós, mas ainda temos a ausência do templo. E é claro que o nosso cristianismo não está no templo, nós não cultuamos as paredes, nós não cultuamos o prédio. É apenas um local físico onde nós nos reunimos para louvar o nosso Deus. Mas tem feito falta, tem nos levado a uma nova experiência. E esse texto que nós vamos ler, ele trata de uma experiência de Jesus no templo. E o estranho é que ele estava ali porque havia sido esquecido pelos seus pais. Então convido você a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos do 41 ao 52. Amém? Diz assim, ó: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como era de costume. E terminado a festa, voltaram seus pais para casa. E o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros da viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Amém? É curioso porque não é uma experiência comum, não é um acontecimento comum. Os pais esquecerem o filho ou os filhos, não é? Nesse caso, os pais de Jesus haviam ido para essa festa que era comum todos os anos, como descreve Lucas, o evangelista Lucas, e no retorno eles simplesmente não perceberam que não caminhavam com Jesus. Então, voltando à pergunta que eu vos fiz no início, o que significa para você ser cristão? Entre as tantas explicações ou significados que damos para essa frase, de uma maneira mais simples, mais compacta que podemos assim falar, é que ser cristão é aquele que segue Jesus, aquele que anda, não é, com Jesus. Isso no sentido espiritual, no sentido mais real, é alguém que dedica a sua vida segundo os ensinamentos das Escrituras, segundo os princípios ensinados por Jesus, não é, em toda a sua palavra. E entre os quais nós destacamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante da maneira que nos amamos. Isso é a fundamentação prática do cristianismo. Mas o que acontece quando nós nos prendemos à ideia física do templo? O que está acontecendo conosco hoje? E eu temo que alguns possam estar deixando de viver a vida com Cristo, de caminhar com Cristo nesse momento de experiência, né, com essa pandemia, pela ausência do templo. Talvez a implicação mais dura que temos que lidar nesse momento seja de que alguns tinham apenas Jesus lá no templo e o deixaram lá. E hoje estão caminhando sem perceber que não caminham mais com Jesus. Porque o Cristo qual ele servia, na vida que hoje ele está vivendo,
foi esquecido apenas lá no templo. E por isso alguns talvez possam imaginar que é urgente a gente retornar para o templo. Confesso, eu sinto muita falta do templo, mas para alguns o retorno às atividades no templo está estritamente resumido ao fato de que, se não voltar a ter os cultos, eu posso vir a me desviar. E isso me preocupa muito. Então, nesta palavra eu quero trazer ao vosso coração algumas lições para que nós possamos assim aprender em Cristo e crescer no Senhor. A primeira coisa é que o viver com Cristo exige um esforço de nossa parte. Exige uma dedicação, exige uma inclinação, né, do nosso coração para as coisas, exige do nosso coração essa inclinação para as coisas de Deus. Uma busca constante para se alimentar daquilo que Deus nos oferta na sua palavra e nos frutos, não é, produzido pelo Santo Espírito em nossas vidas. Essa história, esse relato bíblico, não é uma história, é um relato bíblico, é uma narrativa verídica, não é? Nós cremos. E quando os pais de Jesus retornam, eles têm aquela sensação que Jesus, ou aquela impressão, não é? Ou aquelas convicções: olha, Jesus está vindo conosco, nós estamos voltando, ele também está vindo. E aí eles não se preocuparam. E o texto diz que o dia inteiro foi assim. Um outro dia eu conversava com um amigo, encontrei um amigo em Natal, e eu o conheci servindo ao Senhor em uma igreja cristã, evangélica. E nesse encontro que eu tive com ele, esse ano, ele me falou que estava afastado. E aí nós sentamos, conversamos, vamos tomar um sorvete, ficamos conversando, e eu perguntava: rapaz, como assim? Você era um cara ativo na igreja, uma pessoa bem envolvida com os trabalhos da igreja. Aí ele: pastor, eu não sei, de fato, eu não sei quando eu não percebi que estava me desviando. Ele disse que começou a deixar de fazer algumas coisas que é necessário para o cristão. Por exemplo, ele disse que não percebeu, mas fazia tempo que não lia as Escrituras. E ele não sabia mais quantos dias ele estava sem ler as Escrituras. Olha, eu não ouvia mais aqueles hinos antigos, aqueles hinos que tocam o nosso coração, eu não ouvia mais música cristã, né? Eu não sei quando eu deixei de ouvir mensagens bíblicas. E aí ele foi uma sequência de caminhada sem Jesus, sem ele perceber. E ao longo dessa caminhada, cada vez mais ele se distanciava de Jesus. Ele disse que quando percebeu, já não era mais, não tinha mais ministério, não estava mais envolvido com os trabalhos da igreja, já não ia mais ao culto de oração, já não estava mais se alimentando da palavra, e as coisas de Deus já não tinham mais encanto para ele, e aí ele não achou mais sentido, não é? Não achou mais motivo para voltar ao templo, porque no coração dele ele tinha deixado Jesus lá no templo, e agora essa caminhada já não tinha mais Jesus. De fato, o desviar-se dos caminhos do Senhor não é algo tão difícil. Ao contrário. A Bíblia diz que Satanás milita todos os dias produzindo, não é, em suas artimanhas, uma maneira de nos atrair para ele, para nos tirar dos caminhos do Senhor, para que possamos assim abraçar todas as maldades e malícias que Satanás produz para afrontar o nosso Deus. Meu querido irmão, eu queria que você refletisse. O verdadeiro cristão, ele não se torna um cristão apenas por ter um conjunto de regras que ele cumpre bem certinho. Isso eu já vos falei várias vezes. Mas o cristão é aquele que tem um ardor no coração em obedecer a palavra do Senhor, em se alimentar desta palavra, em compartilhar essa palavra. Outro dia eu recebi uma ligação de um senhor, e pela voz, né, alguém idoso, e ele diz: olha, eu estou fazendo uma ligação anônima e aleatória, e o Senhor me permite falar
de Jesus para você? Eu digo, claro que sim. E depois eu fiquei refletindo sobre aquela atitude. O homem pegava o seu celular e ligava para alguém aí, discava um número aleatoriamente e passava uma mensagem do Evangelho para essa pessoa. O que é importante é que é a palavra de Deus que nos leva a Cristo. Paulo vai dizer que a lei era apenas uma seta apontando para Cristo. Cristo, revelado nas Escrituras, é o caminho, não é? Ele se torna o nosso caminho de volta para Deus. E eu espero, meus queridos, que mesmo com tantas lutas que eu sei que você está enfrentando, eu tenho tido contato com alguns irmãos da igreja, não é? Nós temos nos visitado ou nos encontrado algumas vezes para tratar algumas questões da igreja, e eu sinto muita saudade de tantos outros que eu não tenho tido durante todo esse tempo nenhum contato. Tem irmãos que durante esses 3 ou 4 meses não nos vimos, não nos conversamos, e eu espero que você esteja em Cristo Jesus, firme, atento à sua caminhada com Ele. Os pais de Jesus ficaram o dia inteiro sem se preocupar, e isso é muito perigoso, porque quando nós não nos preocupamos com a nossa vida com Cristo, o que está nos alimentando, o que estamos fazendo, se de fato é o cristianismo, ou se isso é apenas uma religião, ou algo de uma religião, não é? Porque é muito comum a gente ver o sincretismo dentro das igrejas hoje, essa mistura de práticas religiosas que não condiz ao cristianismo. E eu vejo cristãos seguindo o horóscopo, eu vejo cristãos abraçando tantas ideias, não só absurdas, mas extremamente perigosas para um cristão. E eu confesso, eu fico muito inquieto quando percebo que é possível que esse irmão ou que esse cristão possa estar caminhando sem perceber que em seus atos, em suas ações, em suas atitudes, Cristo não está. Porque assim como os pais de Jesus saíram e não perceberam que ele não ia, muitas vezes nós estamos empurrando os dias com a barriga, né? como diz aqui no nosso Nordeste, empurrando os dias de uma maneira sem se preocupar com o que estamos nos alimentando, do que estamos nos alimentando, aquilo que está fazendo realmente a nossa mente, formando as nossas convicções ou fortalecendo nossas convicções. E aí tem gente se perdendo em discursos de áreas que não condiz com a vida cristã, não é? Tem gente abraçando ideologias, tem gente abraçando ideias aí muitas vezes apresentadas por igrejas que caminham sem Jesus. Tem tantos aí, não é? Apresentando um evangelho que não tem Cristo, apresentando um pacote de coisas que apenas têm aparência de cristianismo. Mas o cristianismo verdadeiro é aquele que transforma você em um dependente de Jesus, em alguém que de fato acredita no que essa Escritura diz e que não só isso, se esforça, não é? Se dedica, se empenha, se inclina a viver essa experiência. O conceito de felicidade, olhando pela ótica das nossas experiências humanas, ele é muito relativo, porque o que pode trazer alegria para mim pode não trazer para outro. Mas quando nós tratamos de Cristo, não tem relativismo, meus irmãos. Não tem, como Pedro vai dizer, não tem para onde ir, não tem para quem ir se não for para Cristo. Então, as instruções que eu quero deixar para vocês são as instruções que as Escrituras têm deixado para nós. E Cristo deixou para nós em sua palavra. Vivamos pela fé. Vivamos inclinado para as coisas do Espírito Santo. Vamos ser sensíveis, né? Vamos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Porque essa caminhada, ela não tem para nós um dia, não é? Previsto para que ela termine. Pelo menos um dia exato, nós não sabemos. Mas tem um dia para o Senhor. Mas para nós podemos pensar que tem um dia exclusivo, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E até lá, meus irmãos, nós precisamos estar preparados, não é? O texto diz que os pais de Jesus
quando perceberam que não estavam com Jesus, fizeram algo que é muito difícil para nós humanos. É reconhecer erro e retornar o caminho para consertar aqueles erros. Os pais de Jesus perceberam que Jesus não estava entre os amigos, não estava entre os parentes, não é? E aí eles perceberam que Jesus ficou para trás. O que nós vamos fazer? Vamos retornar. E aí eles retornam a Jerusalém e vão procurar Jesus e o encontram. Temos muitos irmãos da nossa comunidade que já teve a experiência de compartilhar conosco ali a vida no Evangelho. Temos muitos irmãos afastados aqui embaixo do meio. Nós temos um número bem acentuado de pessoas que já congregaram conosco, que estão afastadas. E eu queria deixar nessa noite um apelo especial para você, meu querido irmão. Nós nunca apagamos o nome de nenhum irmão da nossa ata. Todos aqueles que se batizaram lá, que mudaram de cidade, mudaram para outra igreja, a não ser aqueles que levaram cartas de transferência, seu nome continua no nosso livro de ata. Porque eu continuo, como pastor, continuo crendo que você é um salvo. E que o lugar que você está hoje pode estar longe de Cristo, mas é um momento de você refletir. Assim como os pais de Jesus perceberam que não estavam mais com Jesus, eles retornaram para procurar Jesus. Eu quero apelar a você. Retorne para o Senhor. Não caminhe sem o Senhor. Não vale a pena ter a experiência dessa vida e no fim de tudo, morrer sem Cristo. Então retorna para a casa do Senhor, retorna para a experiência, não é, da vida com Cristo, da vida de fé, da vida de obediência, da vida de paz, porque o Senhor nos dá a paz dele de uma maneira que o mundo não pode nos dar. Então, você que tem deixado, não é, de caminhar com o Senhor, não sei se você já percebeu, como aquele meu amigo que não percebeu quando tinha deixado, mas nesse momento eu quero que você pare um pouquinho e reflita. Você continua servindo ao Senhor? Continua caminhando com o Senhor? Pode ser que você não se considere um desviado, né? Um afastado dos caminhos do Evangelho, mas pode ser que nas suas atitudes Cristo não esteja presente. Até para você, irmãos da nossa igreja que congrega conosco, eu quero que nesse momento, alguns de fato eu não sei como estão, porque faz 3 ou 4 meses que a gente não tem muitos contatos. Porém, eu espero que você esteja firme no Senhor, mas eu quero que você faça uma reflexão. Como é que está o ambiente do teu lar? Você está compartilhando o Evangelho com sua família? Vocês estão tendo a experiência do culto doméstico, da leitura bíblica, do falar das coisas de Deus, né? De se alegrar com a vida que Cristo deu para vocês? Ou o que está preenchendo o dia de vocês? Como é que está sendo essa quarentena? O que vocês têm feito que tem alimentado o coração de vocês e fortalecido vocês na fé em Cristo Jesus? Se você perceber que em algum desses momentos a sua caminhada ela tem deixado Jesus no templo, não é? Você pode tomar a experiência dos pais de Jesus. Retomar a sua prática de culto diário, de leitura diária, de louvores, né? De tirar um momento a sós com Deus para meditar na palavra, de fazer a sua leitura bíblica reflexiva, não só aquela leitura para dizer assim, eu li um texto hoje, né? Mas para alimentar o seu coração. Tem gente sentindo mais falta da prática do templo, das coisas religiosas, e aí estão se apegando a qualquer coisa do que das Escrituras, mas se apega às Escrituras. Então, a você que hoje se considera caminhando longe de Cristo, volta para o Senhor. E a você que está aí sem perceber, ou sem se preocupar com a sua caminhada, volta a se preocupar. Procura, né, nas tuas experiências diárias, nas coisas que você tem feito, procura Cristo. Vê se você encontra Cristo nas leituras que você tem feito esses dias. Procura Cristo no que você está fazendo e eu tenho certeza que o seu coração vai transbordar. Porque os pais de Jesus, o texto diz que eles voltam, quando eles chegam no templo, eles olham Jesus está lá entre os mestres, ensinando, perguntando e respondendo sobre as coisas de Deus para aqueles homens. E o texto começa a dizer que todos, e certamente os pais de Jesus, ficaram maravilhados
com o que Jesus ensinava. E nós ficamos maravilhados quando você pega as Escrituras e dela você busca, não é? Ensino para o seu coração, ensino para a sua vida, ensino que te traga uma mensagem de segurança, de paz. Eu prefiro, entre todas as ofertas dessa vida, eu prefiro o que o Senhor nos oferta. E sei que você também. Então as Escrituras nos ofertam a vida em Cristo, além da vida eterna, de segurança, de paz, de gozo, de alegria, não é? Uma vida de amor, onde o objetivo principal é amar o nosso Deus e o nosso próximo. E nós estamos precisando, nossas igrejas precisam disso. Nós precisamos, nossa família precisa, o Brasil precisa, porque, para concluir, embora a nossa nação seja uma das que tem o maior número de religiões, são muitos, não é? Não dá nem para contar, só o ismo, o catolicismo, o budismo, o islamismo, o espiritismo, o cristianismo, são muitos, e a lista é grande, porém, é um país que está afundado em pecado, é um país onde a prostituição é exaltada, onde a corrupção virou o cartão de visita, não é? Isso tem tomado dimensões quase, se não for o poder do nosso Deus, seria irreparáveis, né? Seria impossível corrigir todos esses erros, mas eu acredito que no Senhor. E aí nós estamos vendo pessoas dizendo eu sou cristão, pessoas se apresentando como servo do Senhor, mas que suas atitudes revelam muito mais de Satanás, não é? Muito mais de alguém que anda distante do Senhor. Então que o nosso Deus de paz, que o nosso Deus de amor, de misericórdia, que Ele possa olhar para nós nesse momento e nos fortalecer em nossas fragilidades, nossas fraquezas, tirar os nossos medos, não é? Tirar nossas inseguranças, curar nossas feridas internas, curar toda a nossa inquietação e nos encher de amor por Ele. E isso vale a pena. Faz uma oração nesse momento, pede para que Deus encha o seu coração de alegria, encha o seu coração de paz, te dê força, vigor para você extravasar de alegria no Senhor. E que Deus te dê muita alegria de servi-lo. Então, nesse momento, eu desejo, em nome de Jesus, que todo o amor do nosso Pai, toda a graça que há em Cristo Jesus e que a consolação do Espírito Santo encha a tua vida, esteja sobre o teu lar, sobre a tua família. Que Deus os abençoe grandemente. Em breve nos veremos em nome de Jesus. Fique em paz, meu amado.